Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, de aprendizado. Na noite de hoje, vamos ter o nosso companheiro, amigo Silvio Figueroa, que fará uma palestra com o tema mediunidade, uma faculdade inerente à vida. É a continuação da palestra. Mas para iniciarmos as nossas atividades, vamos fazer a prece inicial. Pai nosso, que estás no céu, querido mestre e irmão Jesus, espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, que possamos, nesses poucos momentos que iremos passar reunidos, aprender o que o nosso irmão irá nos trazer, para assim auxiliar no desenvolvimento da nossa evolução espiritual. Que a luz, Senhor, do teu amor possa estar com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Passa a palavra para o nosso irmão Silvio, para a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. É com muita alegria que, mais uma vez, aqui nos encontramos na nossa casa, caminhando para Jesus, com o propósito de darmos continuidade aos nossos estudos doutrinários da doutrina dos Espíritos. Hoje, nós iremos dar continuidade, não é? Ao tema que abordamos no início do mês, que é mediunidade, uma faculdade inerente à própria vida, onde nós vimos várias citações bibliográficas se referindo ser mediunidade não só uma situação experimentada por alguns, mas por todos. E por isso o tema da nossa palestra, uma faculdade inerente à própria vida. Entretanto, antes de entrarmos propriamente dito na nossa temática, nós gostaríamos de proferir as palavras que estão no capítulo 17, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, e tem como título, Preces Inteligíveis. Diz o texto: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Palavra do apóstolo Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, no item 14, nos versículos 11, 14, 16 e 17, para a nossa reflexão. É já Paulo, na época de Cristo, nos dizendo o que a doutrina nos ensina, para termos uma fé raciocinada. Em outras palavras, é isso que Paulo tenta nos ensinar. E que seja a nossa reflexão inicial. E tendo isso dito, nós iniciaremos a nossa abordagem da noite de hoje, aliás, a continuação da abordagem, né, que iniciamos no início do mês, onde nós vimos que a mediunidade, como uma faculdade inerente à própria vida, não é exclusividade de alguns. Como o próprio codificador diz, não é privilégio
dos ditos médios, mas sim uma faculdade inerente a todas as criaturas. E ainda mais, nos acompanhará por toda a eternidade. E aí a pergunta que não quer calar, né? Muitos questionam, muito bem, Silvio, se a mediunidade é uma coisa inerente a todos e que nos conduzirá por toda a eternidade, por que nós não temos essas percepções? E nós entendemos que isso se prende a uma realidade, a um fato, ao homem encarnado, o entendimento exclusivo dessa percepção, dessa maneira, dessa ótica. Por existir em um plano físico, a grande maioria de nós viveu e vive até os dias de hoje, acreditando que está se vivendo tudo o que existe. Chegamos aqui e temos a certeza inexorável que iremos partir. Entretanto, muitos de nós vivem como se aqui fosse toda a existência ou toda a vida, sem querer aceitar a sua partida, ou muito menos refletir a respeito da sua chegada. E de onde veio? E para onde vai? Mesmo nós, espiritualistas, né, e espíritas, embora já tenhamos noção dessa realidade, ainda vivemos, porque participamos de uma sociedade na qual os valores ainda são essencialmente materiais. E nós compreendemos que essa falta de percepção é justamente porque o homem tem o entendimento, ou a falta do entendimento, que não é um ser multidimensional. E é isso que nós somos, um ser multidimensional. Não vivemos só no plano físico. Estamos, como ensina a própria doutrina, provisoriamente, existindo um plano material. Por isso, nós não compreendemos a nossa essência. O homem encarnado não é o ser. E é isso que ele imagina que é. Ele é a manifestação desse ser. A compreensão dessa realidade, a noção do que isso significa, poucos de nós, pouquíssimos, para refletir. O que vem isso a representar? E nós experimentamos a cada dia de nossas vidas como se fosse toda a eternidade, como se existêssemos aqui para todo o sempre. O ser utiliza-se de corpos para se relacionar no mundo e nas dimensões que atua. Até aí, nenhuma novidade para nós espíritas, não é? Mas isso soa como uma coisa folclórica para muitos, não é? Para muitos de nós, inclusive espírita, pouco isso significa. Apenas, às vezes, retórica. Às vezes, só o fundamento de uma filosofia. No nosso caso, a espírita. Existimos num plano físico com um corpo físico. E achamos e entendemos que toda a vida se prende a esse momento. E não nos damos conta, embora tenhamos uma doutrina maravilhosa que está a nos dizer todos os dias, de todas as formas, de todas as maneiras, que nós existenciamos ou provemos do plano astral. E lá temos um corpo astral. E ainda mais, que esse momento também é transitório, que, na verdade, nós somos aquilo que a mente reflete. Ou seja, nós temos um corpo mental que habita um plano mental. Numa síntese, poderíamos dizer que é isso que nós somos. O não entendimento dessa realidade é que faz com que confundamos os nossos veículos de manifestação conosco mesmo. Ou seja, a nossa ciência contemporânea ainda trabalha com a séria
ou o sério entendimento, não é? Com a séria situação de que tudo se resume àquilo que o corpo físico manifesta. Entretanto, ela não consegue solucionar, ou ao menos dar respostas, ou sequer aceitar a partida da realidade física, que um dia, no nosso corpo, cessará. O nosso corpo mental, é ele que dirige, é ele que informa, é ele que conduz, é ele que plasma, é ele que cria, é ele que conduz toda a realidade existencial, se apresentando ou se manifestando no plano astral através de um corpo astral. E esse, por sua vez, se comunica com o corpo físico, com o corpo material. E insistimos, por não entender esse mecanismo, ou sequer buscarmos essa realidade, não é? Estamos a confundir nossos veículos de manifestação com aquilo que realmente nós somos em essência. Porém, a nossa doutrina já nos ensina que nós, ou no homem, há três coisas. É assim que Kardec se refere. Há no homem três coisas. O corpo mental, ao qual ele denominou de espírito, ao corpo espiritual, ao qual ele denominou de perispírito, e o corpo físico. É isso que forma a organização humana encarnada. É isso que existe na fisiologia humana, a qual a ciência ainda apenas aceita ou conduz como se fosse limitado essencialmente ao corpo físico. E como se a fisiologia se resumisse a apenas um dos três corpos, por não entender, por não compreender, por não aceitar a realidade desses outros, por não conseguir alcançar provas. Embora hoje já muitos já desconfiem, não é? Já começam a admitir que existe algo mais, porque não se pode explicar a existência de um corpo físico que de repente se cessa do nada. E o que ocorre quando esse momento acontece e se extingue os laços? Simplesmente nós, por permanecermos ainda mentalmente ligados aos valores materiais, muitos de nós, ao despertar no plano espiritual, ainda continua alimentando em si o plano material. Ou seja, temos pouca percepção dessa realidade. E tudo mais que não conseguimos explicar segundo o que a matéria possa nos informar, não existe, não tem fundamento. E a doutrina dos espíritos se resume à modesta e parca percepção que eventualmente nós possamos ter da realidade. Mas qual realidade? A nossa, a individual, a particular, aquela que nós possamos admitir como verdades. E aí nós retornamos para a parte que nós finalizamos na nossa apresentação anterior, que foi no início do mês, nos referindo à obra de André Luiz, de título Missionários da Luz, onde o orientador espiritual Alexandre, ele nos disse que o homem divide inexoravelmente a matéria e o espírito. É isso que nós estamos a fazer a nível de entendimento, de compreensão, de aceitação de realidade. Matéria é matéria e espírito é espírito. Localizando, como bem diz Alexandre, em campos opostos. E Alexandre nos dá a informação através de André Luiz. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. E aí, nesse momento, não se tem a menor noção do que Alexandre
está querendo dizer? Porque a verdade, a organização universal se baseia em vibrações puras. Precisaríamos de uma aula inteira para podermos explicar essa realidade. Porque é isso que a física, denominada de quântica, está começando a admitir e a descobrir. Que na constituição das menores partículas, todas elas se apresentam através de vibrações. E André Luiz já disse isso lá nos idos de 1950, 1940, por aí. E que passa-se muito de longe do nosso entendimento. Mas, pasmem, não é nenhuma novidade, porque escolas de pensamento, escolas tidas de mistérios, já assumiam esse raciocínio. Já nos diziam, como orientação, que tudo vibra no universo. Que tudo no universo acontece e se manifesta através de vibração. Não só matéria, como também espírito. E talvez alguém nesse momento diga, mas Silvio, não é uma forçação de barra para que a espiritualidade nos leve a nós simplesmente nos voltarmos para o mundo espiritual e nós nos ligarmos e nos desvencilharmos da materialidade e querer que nós apenas nos dediquemos aos valores espirituais, porque, no fundo, é isso que propõe a doutrina dos espíritos. Não que nós deixemos de viver a nossa materialidade, mas que nos voltemos para uma realidade que também é nossa. Somos matéria e precisamos vivê-la. Por isso estamos aqui. Mas também somos espíritos. Não é? Precisamos começar a compreender e nos dirigirmos para ele, ou para ela, como queira. E é isso que nos falta. Estamos muito ligados a um desses lados, dividindo, como bem Alexandre disse, a realidade material da realidade espiritual. Porque elas se interligam num dado momento. E voltamos a repetir que lá, na codificação, Kardec fala dos elementos naturais do universo, ou elementos gerais do universo, onde Deus criou o elemento material e o elemento espiritual. Ora, se Deus criou isso dentro do nosso modesto raciocínio, porque estamos muito longe do alcance dessa realidade, mas dentro daquilo que nos é possível refletir, nós nos atrevemos a dizer. Se Deus criou o princípio material e o princípio material, e se esse não existia, porque não existiria nada além do Criador, esses dois elementos saíram de onde? Só pode ser dele. Concorda ou não? É lógico, é natural. Ora, se o elemento material, que é distinto, não é? Pelo menos assim, segundo o nosso entendimento, do elemento espiritual, e eles provêm da mesma fonte, eles devem se interligar em alguma situação. Eles devem ter, no mínimo, uma situação muito tênue, e é isso que os estudantes da verdade, ou seja, espíritos mais esclarecidos, inclusive que André Luiz, porque André Luiz estava nesse momento como aprendiz, ouvindo a Alexandre, que era o orientador espiritual que pregava essa aula a ele. Assumiu, peremptoriamente, que eles estão tentando entender a distância, ou o elo que liga a matéria e o espírito. E nós já dividimos, com toda a segurança, com toda a certeza que matéria é matéria, espírito é espírito. A nossa ciência assim ensina, assim prega, assim usa. E nós, espiritualistas, ainda não compreendemos isso. Porque está lá na literatura. Nós é que não buscamos a literatura. Muito bem. E aí a espiritualidade nos dá uma resposta. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu. Não desejamos transformar o mundo em cemitério em tristezas e desolação. Ou seja, eles estão dizendo aquilo que dissemos de outras palavras. Que eles querem e desejam, e é por isso que nós estamos aqui, que vivamos a nossa materialidade, a nossa vida material. E continua. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável,
Usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ou seja, o que a espiritualidade nos diz, e no caso o Alexandre nos prega, é que o nosso engano, o nosso erro está nos excessos. E nós já admitimos isso, nós já sabemos disso. Viver a vida material faz parte do nosso contexto. O erro, o engano, está quando nós nos excedemos. Até porque esses excessos nos trazem consequências sociais, profissionais, morais, familiares, etc. Mas vejamos o que André Luiz continua a nos trazer. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Ou seja, André Luiz está dizendo muito claramente aí, no caso, Alexandre, que disse André Luiz, e André Luiz nos trouxe, que quando nós nos trancafiamos nas nossas sombras interiores, e é assim que muitos fazem, ligados à matéria ou à materialidade, como queiram, dificilmente conseguiremos alcançar percepções mais elevadas. Ora, se nós abraçamos a matéria como uma coisa essencial e único que existe, como iremos nos voltar para a vida espiritual, ou para a realidade espiritual? É isso que ele nos chama a atenção. Nós somos, em essência, matéria e espírito. E por que estamos só essencialmente ligados à matéria? Ou só vivendo a matéria? E repetimos, ninguém está dizendo aqui que se deva deixar de viver a matéria. Pelo contrário, é necessário e é importante. O engano está nos excessos. Mas por que esquecer da vida espiritual? Porque não dedicamos uma parte da nossa existência ao aprendizado da nossa existência espiritual. É isso que sugere a espiritualidade. E continua. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Ou seja, é ele nos dizendo que se nós quisermos aprender a realidade mediúnica, que habita em nós, que habita em cada um, não é privilégio de ninguém. Cada um segundo as suas possibilidades, como são todas as possibilidades da vida, segundo a condição existencial de cada um. Não sou eu, não é apenas um ou dois autor espiritual, mas vários. E todos eles consagrados pelo movimento espírita, que precisamos nos dedicar a essa realidade. E se quisermos aprender realmente o que significa mediunidade, e mediunidade nada mais é do que percepção do mundo espiritual, precisamos começar a despertar para a realidade espiritual que nos faz parte, e não como um simples fenômeno de comunicação, porque é isso que muitos de nós ainda experimenta e admite. Mediunidade como um fenômeno que permite, ou que possibilita a comunicação ou o intercâmbio do ser encarnado com o ser desencarnado. Existem basicamente dois níveis de mediunidade: a subliminar e a ostensiva. A subliminar acontece abaixo do nível da consciência, ou seja, de forma inconsciente. Essa que nós não aceitamos, essa que nós não acreditamos, essa que nós não vemos, que não percebemos, mas que acontece todos os dias, a todos os momentos, com cada um de nós. E só, muitas das vezes, só passamos a acreditar ou aceitar essa realidade quando, de forma contundente, algo nos acontece. Ou em forma de dor, ou em forma de sofrimento, não é? Ou em forma que possa nos traduzir a realidade espiritual. Quais sejam a inspiração, o sonho,
a intuição, os impulsos, que nem sempre são perceptíveis, mas que a cada momento e a todos os instantes estamos vivenciando isso. Quantas vezes nós recebemos inspirações? O sonho, há quem diga que nunca sonhou, que não sonha simplesmente, né? Negando a sua própria realidade. A intuição, então, os impulsos, nem pensar. São sinais, esquecimento da mensagem e oratória fluente sobre assuntos não dominantes. É uma realidade. Eu lhes confesso, muitas das vezes eu vou rever o áudio ou o vídeo daquilo que eu disse, ou daquilo que eu proferi durante as exposições, e disse, não foi eu que disse isso, não. Eu não disse isso, mas disse porque está lá filmado e gravado. Eu não simplesmente não lembro de muita coisa daquilo que disse. Ora, o que seria isso? O testemunho que estou dando aqui de uma inspiração dado pelo canal mediúnico. Porque qual espírito teria interesse de nos intuir, nos orientar a proferir as palavras que aqui transmitimos, senão aqueles que querem nos ajudar e que fazem parte do aprendizado e do esclarecimento de cada um. Esse seria o nível de mediunidade subliminar. E a mediunidade ostensiva, que acontece em nível de consciência, que é facilmente perceptível. Outro dia, uma pessoa amiga nos perguntou, ô Silvio, a prece cura? Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou responder essa pergunta? Aí pensei e disse para ela, olha, se houver fé e merecimento, a fé cura. Aí ela voltou imediatamente à pergunta, mas e como é que eu vou saber se eu tenho merecimento? Aí eu falei, orando com fé. Aí ela fez, tá. E não aceitou muito a resposta. Quer dizer, nós estamos buscando aquilo que nos fere os ouvidos, os olhos, os ouvidos e o tato. Ou seja, os 5 sentidos materiais. Aquilo que parte de dentro da gente, essa nós temos uma dificuldade tremenda de exercitar, de aceitar, de buscar, de compreender, de admitir, de estudar. É isso que nos falta. São sinais, segundo a doutrina, variam ao infinito, como reações emocionais, doenças aparentes, dores inexplicáveis. E quantas pessoas já tive a oportunidade de, aqui mesmo, dentro dessa casa, receber pessoas com dor de cabeça, dor de estômago, dor de cabeça, insônia, mal-estar, dores nas costas, nos braços, nas pernas, no joelho. Aonde você imaginar doía? No abdômen, no estômago. E nós perguntávamos, foi ao médico? Não, eu estou fazendo os exames, mas não tenho resultado nenhum. Vá, procure essa e essa especialidade e pesquise para a gente poder ter certeza do que acontece com você. E a pessoa volta alguns dias depois, algumas semanas depois. Olha, se o exame não deu nada. Eu estou com total saúde. Mas isso não é para nós, porque nós já sabemos, já temos uma noção do que acontece com a pessoa. Pelo falar, pelo timbre de voz, pela emoção que transmite, pela intuição, pela orientação espiritual. Mas se nós dissermos para a pessoa que é mediunidade, ela fatalmente não vai aceitar. Como já chegou pessoas aqui nesse auditório, eu não aguento mais, por favor, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Como se a questão fosse nossa. Aí a gente vai para a sala, faz o atendimento e a pessoa volta melhor. Você olha, você não está boa, você tem que continuar com o tratamento. E ela continua o tratamento, fazendo desobsessão, toma os passes, vai para a cirurgia, faz o que for necessário e o que o centro disponibilizar. Alguns meses depois, em pleno curso, Silvio, olha, esse negócio de mediunidade não é para mim, não. Tudo bem, eu agradeço muito, lhe sou eternamente grato, porque nós não fizemos nada.
Aqui nós não fazemos, não, somos mero transmissor de uma informação de orientação que a doutrina nos traz. Quem faz são os espíritos. Não, mas esse negócio de mediunidade, eu assim, não dá para mim nada, não tem nada a ver comigo. Eu disse, o que é que eu posso fazer? Ou seja, está sim de pessoas como nós, que não quer saber da mediunidade, mas a mediunidade não é coisa criada pelo espiritismo, não. Ela existe por toda a eternidade, por toda a humanidade, desde os primórdios, não há nenhuma novidade. Só que até nós, espíritas, dividimos matéria e espírito, médiuns e não médiuns, como se nós fôssemos donos da verdade. E há os defensores de que a mediunidade está sediada, pasmem, né? Estudiosos sérios, que têm o meu pessoal respeito em relação a essas pessoas, que dizem que é a glândula pineal onde está a sede da mediunidade, como se a glândula pineal tivesse o condão de realizar o fenômeno mediúnico. Triste engano, não leram, se leram, não entenderam, leram superficialmente a codificação e as obras complementares. Porque, em sendo, e até aceito que seja a glândula pineal como um instrumento desse fenômeno usado pelo espírito, mas não passando de um instrumento, porque a codificação e todos os espíritos, todos os autores espirituais que pude ler, pelo menos aqueles que a gente pode dar uma certa confiabilidade naquilo que nos transmite, como o próprio São João já nos ensina, não acrediteis em todos os espíritos, mas buscai antes ver se os espíritos são de Deus. Então, nós estamos nos referindo aqui a espíritos de fato consagrados e respeitados pelo movimento espírita, que são André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Parece que esse pessoal esquece de ler esses autores, não querem entender o que Kardec escreveu e se esquece que Kardec colocou o germe. Não, a ampliação da verdade está nas obras complementares. E o pessoal não aceita. Não, a literatura não está escrito isso, não. Não está dizendo isso, não. Meu Deus do céu, vamos ver algumas dessas literaturas, se nos for possível, devido ao tempo. Continuemos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 846, Kardec perguntou à espiritualidade se sobre os atos da vida nenhuma influência exerce o organismo, e se esta influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Ou seja, Kardec perguntou à espiritualidade, em outras palavras, se a matéria, não é, se o organismo exerce alguma influência sobre a vida ou o livre-arbítrio do espírito. E a espiritualidade nos respondeu: é inegável que a matéria sobre o espírito exerce influência, que pode embaraçar-lhes as manifestações. É um fato. A materialidade, os valores materiais, influenciam a todos nós, a todos os instantes, a todos os momentos, inclusive em decisões importantíssimas das nossas vidas. E continua a espiritualidade. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente, porém, o instrumento não dá a faculdade, ou seja, é a espiritualidade dizendo: olha, meu filho, o corpo físico é um mero instrumento, esse não dá condição, não dá a faculdade pertence ao espírito. E não queremos aceitar o que está escrito na codificação. Temos uma dificuldade tremenda de ampliar esse entendimento. Nos pegamos a letra fria e esquecemos que a espiritualidade veio para espiritualizar a matéria, ou o espiritismo veio para nos ensinar a tal. Compreendem isso? Compreendem que o que a espiritualidade está nos dizendo, de uma forma muito objetiva, é isso? Não é o corpo físico que dá qualidade àquilo que pensamos, ou dá característica à personalidade nossa. Nós é que utilizamos, segundo o nosso entendimento, as possibilidades que nos é possível, inclusive a utilização do corpo físico.
Continuemos. E a espiritualidade continua a nos dizer, além disso, cumpre-se e distingue as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto de assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto. E quem lhe dá não são seus órgãos que lhe dão. O assassino, ou a essência do assassino, não está no corpo físico. Está no espírito que decide matar. Não é o corpo físico que decide qualquer tipo de ato. Ele até ajuda, ele até possibilita, ele até viabiliza para aqueles que sabem utilizá-lo. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois não cuida mais de se premunir contra o mal. Ou seja, em outras palavras, a espiritualidade está nos dizendo que quando nós nos ligamos essencialmente à matéria, ainda estamos tal qual o homem bruto das cavernas, que só se ligava essencialmente à materialidade. Só que esse tinha seus motivos. Não é? Está no princípio da sua infância espiritual. E continua. Nisso é quem incorre em falta, porquanto assim procede por sua vontade. Ou seja, está muito claro que a espiritualidade nos diz, é a nossa vontade que define aquilo que vamos fazer e que podemos fazer. Não é o corpo físico que decide nada. Esse é apenas um mero instrumento. Que, na verdade, somos nós, no corpo mental, que conduz e que define e que dirige as nossas realidades. E quem quiser adentrar mais nesse assunto, nós sugerimos as questões do Livro dos Espíritos, de número 367 em diante, que trata da influência do organismo. E está lá, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, Kardec perguntou à espiritualidade: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Observem bem a pergunta que Kardec faz à espiritualidade. Aí responde a espiritualidade: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E aí, como já tive a oportunidade de ouvir, alguns irmãos dizem: você está vendo aí que a mediunidade se radica no organismo? É isso aí, está no organismo, pertence ao organismo. Triste engano, triste falta de cuidado na leitura. Porque nem entender o significado do que a espiritualidade, me perdoe a pretensão, me perdoem se lhes pareço pretensioso, não é essa a minha intenção, mas não consigo deixar de me referir dessa forma. Não é? A falta de cuidado na leitura. É isso que nos falta. E às vezes até a falta de preparo. Para alguns não, alguns têm até um nível de escolaridade bem superior, o que não justifica. E nós fomos buscar o que significa radica, ou radicar, que tem como significado enraizar, tornar mais forte, firmar, firmar-se, fixar-se, arraigar-se, consolidar-se. Que qualquer um desses sentidos se encaixa dentro do termo radica no organismo. E o que é pior, está lá Kardec ensinando que o organismo é composto de corpo físico, perispírito e espírito. Mas na hora de tratar a mediunidade, não. Mediunidade é no corpo físico. E não quer aceitar o que Kardec está dizendo. Mas é isso que Kardec está dizendo. Não, não é a questão de aceitar, não está querendo ler. Não está querendo interpretar, está querendo se pegar apenas um trecho. E muitos se prendem a essa afirmação da espiritualidade do Livro dos Médiuns. Não é? É uma pena isso. Aí, quando nós sugerimos, leiam nos domínios da mediunidade de André Luiz, Missionários da Luz, também de André Luiz, psicografia, esses dois últimos, de Chico Xavier, e Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Leia esses 3 livros, que você vai começar a ver que a sensação
E é isso que esses três autores nos ensinam. É basicamente uma resposta de um receptor sensorial a estímulos externos, ou seja, é uma resposta fisiológica do organismo. E alguns vão dizer, mas Silvio está dizendo aí mais uma vez que a resposta é uma questão fisiológica do organismo, e o é. Só que o organismo não é apenas corpo físico. O organismo é constituído de perispírito e de espírito. O corpo físico é a parte menor. Para nós, ele se torna mais contundente porque estamos nos expressando através dele. E imaginamos e aceitamos a vida como sendo a própria expressão do corpo físico. E não é. É a parte menor. Vou abrir aqui, por favor. É a parte menor. É isso que nos falta, alcançar essa realidade. Não é? Obrigado, Deus. Ampliar nossos pensamentos, transcender. É por isso que o homem está aqui. O homem ainda não entendeu a sua realidade. Nós estamos caminhando para isso. Estamos nos incluindo nesse momento. Ainda não entendemos a nossa realidade transcendental. Estamos todos os dias nos alimentando dos valores materiais e daquilo que alcançamos dentro da doutrina dos espíritos, porque aquilo que não alcançamos nós relegamos, jogamos para debaixo do tapete. É isso que nós estamos fazendo com a doutrina dos espíritos. Por isso que a indústria do livro está aí pipocando de vender tanto livro. Nunca se vendeu tanto livro no mundo, quando o que fazem nada mais é do que repetir e dizer o que Kardec disse, o que André Luiz disse, o que Emmanuel disse, o que Emmanuel Dufour, Hermance Dufour disse, e tantos outros autores espirituais. Livros grátis, todos eles na internet. Hoje você consegue, sem exagero, no mínimo mais de 1000 livros grátis na internet, mas ninguém lê. Não, porque eu tenho que sentir o papel, eu preciso tocar o papel. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que a necessidade do toque material. Como se fosse o papel que fosse lhe ensinar, ou nos ensinar alguma coisa. A percepção, por outro lado, é o julgamento dado pelo sujeito com base nas informações das sensações. Ou seja, é a consciência que depende de cada um. Percepção é sinônimo de consciência. Consciência é sinônimo de percepção. Acreditam ao termo consciência a um órgão julgador, e não é. Consciência nada mais é aquilo que você consegue se conscientizar de, ou ter a percepção. Percepção que você realiza pelo julgamento, que é dado pelo sujeito, aquela que lhe é possível. Por isso que nós dizemos, nós só acreditamos nas verdades que nos é possível. Na verdade que não nos é possível, nós não acreditamos. Daria para aprofundar milhões, mas infelizmente eu tenho que ir. Já está acabando, eu não cheguei nem na metade. É a interpretação por parte do indivíduo que foi captada pelos sentidos. Ou seja, nós temos as sensações, vamos ser redundantes, sensoriais, não é? Da mediunidade, e interpretamos como sendo algo do corpo, do organismo físico. A mediunidade é a faculdade da percepção sensorial, a qual proporciona uma sensação. É essa sensação que nós sentimos, que imaginamos ser do corpo físico. E há quem diga, médios consagrados, médio de um trabalho maravilhoso, dizer, só sabe que é mediunidade quem é médium. Triste engano. Certamente ele se refere aí à mediunidade ostensiva, não é? Só que o codificador não tinha mediunidade ostensiva. Era pura mediunidade intuitiva. Todas as informações trazidas por Allan Kardec ele recebeu de outros médiuns e de intuição. Interessante, não é? Como é que pode? O codificador não é o médium que ele diz que tem que ser para poder entender o que é mediunidade, e ele dizer grande asneira dessa ordem. Com todo respeito. Eu tenho o maior respeito por esse médium. Ele não sabe o que está dizendo, leu muito pouco, entendeu quase nada da doutrina. É médium porque
está lá batendo na mediunidade, batendo na porta dele, forçando ele a trabalhar, e faz uma obra ímpar, invejável. Invejável não seria o termo adequado, mas uma obra admirável. Vamos continuar. Como qualquer faculdade humana pode ser exercida, para ser exercida, necessita de um órgão que capte e o outro que interprete. Deriva de uma predisposição orgânica. Deriva de uma predisposição orgânica, ou seja, não é só corpo físico, é perispírito e espírito que tem que estar alinhados, organizados, preparados para tal. Não é só o corpo físico. É isso que nós precisamos compreender e que daria para aprofundar milhões. Só esses 3 livros aí dá para passar 6 meses estudando, no mínimo. E que fica a sugestão para os irmãos que possam estudar. E alguns até usam o nome de Divaldo para dizer, Divaldo, está vendo o Divaldo, que é um dos expoentes da doutrina espírita, disse, e tem entrevista, e tenho, e vi, e um irmão nosso mandou para mim. Divaldo dizendo justamente o que nós dissemos há pouco, que a mediunidade deriva de uma condição orgânica. Aí eu aplaudi e disse, muito bem, só falta ele definir o organismo que ele está se referindo, como Kardec definiu, ele calou-se, não disse mais nada, porque ele entendeu o que disse. E está lá, esse livro é o livro Temas da Vida e da Morte, psicografia de Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda. Está lá Divaldo dizendo, a mediunidade, portanto, não é um termo negativo, não é transtorno do organismo. Como é que ele diz que é oriundo da organização orgânica e psicografa um livro dizendo que mediunidade, portanto, não é um transtorno do organismo? Seria um conflito de entendimento, não é? Ou ele estaria se contradizendo? Não, não é. Divaldo, quando usou da expressão que nós utilizamos há pouco do vídeo, disse, sabendo o significado do organismo. Infelizmente, muitos de nós não têm entendimento, ou não buscam a leitura da doutrina para poder se entender o que muitos autores dizem. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz, o seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos, geram distúrbios que podem ser evitados ou, quando se apresentam, receberem a conveniente orientação para que sejam corrigidos. Ou seja, é o orientador espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, que disse, e que Divaldo psicografou, que a mediunidade não faz parte do corpo físico, faz parte do organismo, que constitui como parte desse corpo físico. É diferente. Só que nós nos pegamos a letra morta. A espiritualidade veio para nos orientar e espiritualizar a matéria. Só que nós ficamos, não é, como Alexandre disse lá no início, separando matéria de espírito. Matéria é matéria, espírito é espírito. E os dois se encontram num dado ponto que ainda iremos aprender. Está lá no livro Libertação, de André Luiz. A mediunidade é uma energia peculiar a todos. Meu Deus do céu. Precisa desenhar ou não precisa? Eu acho que não, né? A mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização. Está lá André Luiz, autor consagrado. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse já é o 3º ou 4º livro de André Luiz que a gente cita aqui, a respeito desse assunto. Energia é essa que se encontra subordinada aos princípios da direção e à lei do uso. Ou seja, a mediunidade, como qualquer outro atributo, não é só a mediunidade. Qualquer outra característica humana, qualquer outra condição, o pensamento, a visão, a audição, a inteligência, o que você imaginar que for característico seu, está, assim como a mediunidade, subordinado à questão do uso. Os frutos serão consequência daquilo do que você fizer dela, bom ou mal. Nem é bom, nem é ruim. Mediunidade nem é bom, nem é ruim. E tem gente que morre de medo de ser médium, e outros querem ser médios, já os sendo. E André Luiz faz uma comparação interessante.
tanto quanto a enxada, que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico, ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva quando em constante repouso. É isso que acontece com a mediunidade. Que horas são? Não estou conseguindo. Faltam 15 ainda, Calixto. 5 minutos. Não dá para nada. É isso que acontece com a mediunidade. Quando estagnamos, quando não a utilizamos, quando não a exercitamos. Como qualquer aptidão da criatura humana precisa ser exercitada e, sobretudo, estudada, aprendida, desenvolvida de forma adequada, de forma inteligente, de forma apropriada, para que seu uso tenha um fim útil. Aí sim ela vai ser tal qual a enxada, que utilizada de forma adequada vai lavrar a terra. Emmanuel, não citamos Emmanuel ainda, nem na vez passada, nem agora. Mas para não deixar de citar Emmanuel, vamos citar bem rapidinho. Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, Emmanuel dizendo que a força mediúnica é um recurso inerente à personalidade humana. É aquilo que André Luiz já disse. E outros autores, como é que está no corpo físico, se é inerente à personalidade? Dá para entender? O que é que a literatura está dizendo? É a literatura espírita ou não é? Não sou eu, não. O que eu faço aqui é apenas trazer as informações que eu consegui observar nos livros da codificação e nos livros complementares. O tempo não vai dar. E veja que, dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas. Ele diz 2 vezes, na mesma frase, a mesma coisa. Que a mediunidade pertence a todos. E compara a visão comum. E notem bem, efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Ou seja, os olhos, todos os olhos nossos, fisicamente são idênticos. Não há diferença. Né? Bem como esses 4 que Emmanuel citou. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Imaginemos fosse concedida aos 4 determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. É pena que a mediunidade não vem com manual de instrução. Né? O analfabeto teria, debalde, o aparelho por desconhecer como deletrar o processo de utilização. Ou seja, o analfabeto simplesmente não saberia ler a esse manual de instrução. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. É o que muitos de nós fazem. Muitos de nós ainda estudam a mediunidade, até fazem curso, mas deixam ele de lado. O malfeitor aproveitá-lo-ia por deplorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob a sua responsabilidade, orientando o livre funcionamento da utilidade geral. Ou seja, a mediunidade, como qualquer uma outra aptidão, pertence a cada um de nós. E como todas as outras aptidões, ela resultará naquilo do que dela fizermos uso, por bem ou por mal. Infelizmente, teríamos muito mais para dizer. Citando mais a Emmanuel, muito mais a Emmanuel. Infelizmente, o tempo não nos permite. Emmanuel, no Consolador, fala muito claro nesse tema. E está lá, a gente passa por cima. Se a gente lê, passa por cima. Não quer entender. Lamentavelmente, o tempo não nos permite. Vamos agradecer aos irmãos a oportunidade que nos deram de sermos ouvidos. E vamos devolver a palavra ao nosso irmão Douglas, para que, em nome de Jesus, possa finalizar os nossos trabalhos da noite de hoje. Quer que faça prece ou posso? Embora o tenha sido mediunidade, né, Silvio?
Você falou também do orar com fé. Quando você está falando sobre orar com fé, eu lembrei passagem de Jesus, quando ele está no meio de uma multidão e me tocou. E quem foi esse alguém que o tocou? Foi aquela mulher com fé que havia tocado nas vestes do nosso mestre. A fé dela era tão grande que ele sentiu que aquela mulher havia tocado nele. Outra passagem de Jesus também nos alerta e nos chama a atenção é que a fé move montanhas. Foi dito por Jesus. No começo da sua palestra, você também nos falou da passagem de Paulo sobre a fé raciocinada. O que é essa fé raciocinada? Nós precisamos entender o porquê devemos ter fé. O porquê a fé tem poder. Esse poder da fé é muito grande. A necessidade que nós devemos ter de orar com fé. Nós precisamos ter fé e temos necessidade de orar com fé. Como estamos falando de orar com fé, eu peço agora para você fazer a oração de encerramento dessa palestra de hoje. Vamos orar. Fechemos todos nós os olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto e agradeçamos todos. Senhor Jesus, a nós só nos resta agradecer por mais uma vez as bênçãos da oportunidade que representa para nós esses momentos de encontros em torno da tua sublime e doce palavra. Ajuda-nos, amigo maior. Ainda qual criança, estamos engateando na direção das tuas verdades. Mas como tu mesmo nos ensinaste, teremos todos nós o mesmo destino, a evolução inexorável que nos proporcionará o aprendizado da tua verdade. Verdade que é o caminho, a verdade e a vida para Deus. E assim te rogamos, Senhor, que nos ajude e que permita aos teus mensageiros de amor tocar nossas mentes, inspirar nossos corações, auxiliar-nos nas nossas modestas compreensões que ainda temos em relação às tuas verdades. E assim, mestre amado, mais uma vez te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para finalizarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, devolvendo a palavra ao irmão Douglas, para que em teu nome, Senhor, possa dá-los por finalizados. Pedimos permissão a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, para dar por encerrado a palestra, o estudo da noite de hoje. Que voltemos para os nossos lares e quem está assistindo pelo YouTube, fiquem com muita paz no coração e distribua essa paz com aqueles que convivem com vocês. Até a próxima oportunidade.